O relógio da recepção do Hospital Municipal São Jerônimo marcava exatamente 13h18 quando Luzia Silva empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor do terceiro andar. O uniforme azul claro estava impecável, como sempre, e seus cabelos grisalhos presos em um coque que não deixava escapar nenhum fio. Aos 54 anos, ela tinha uma rotina tão precisa quanto um metrônomo. Chegava às 6, saía às 3 e durante essas 9 horas transformava cada canto do hospital num ambiente digno de receber vidas que chegavam em desespero. Naquele janeiro escaldante de São Paulo, o calor lá fora derretia o asfalto, mas dentro do hospital, o ar-condicionado mantinha uma temperatura constante que se misturava ao cheiro característico de desinfetante, álcool e esperança. Era um odor que Luzia conhecia como uma segunda pele, depois de 12 anos trabalhando ali. Ela empurrava o carrinho pelos corredores quando ouviu uma confusão vinda da ala de emergência internacional. Vozes altas, nervosas, se misturavam em idiomas que ela reconheceu imediatamente. O som familiar a fez parar por um instante, memórias distantes surgindo como fantasmas do passado. Não é da minha conta, murmurou para si mesma, continuando com seu trabalho. Mas a curiosidade falou mais alto quando ouviu a voz inconfundível do Dr. Ariovaldo Figueiredo, o chefe do pronto-socorro, tentando se comunicar com alguém. Dr. Ariovaldo era conhecido em todo o hospital. Alto, imponente, jaleco sempre engomado, cabelos grisalhos penteados para trás e uma postura que ditava autoridade. Formado pela USP, especialização na Alemanha, currículo que ocuparia 3 páginas. Era competente. Todos sabiam disso, mas também era conhecido pela arrogância que carregava como se fosse mais uma especialização médica. Ao se aproximar discretamente da ala internacional, Luzial riu a cena que se desenrolava. Dr. Ariovaldo gesticulava nervosamente enquanto tentava se comunicar com um homem loiro, de aproximadamente 40 anos, que segurava a perna direita com uma careta de dor. Ao lado dele, uma mulher de cabelos castanhos falava rapidamente em alemão, claramente desesperada. 2 enfermeiros, Rodrigo e Carla, assistiam à cena trocando olhares impacientes. Um terceiro, Jorge, tentava usar um aplicativo de tradução no celular, mas a conexão da internet estava lenta e as traduções saíam truncadas e sem sentido. Mein Mann hat starke Schmerzen. Warum hilft uns niemand? A mulher gritava, segurando a mão do marido ferido. Dr. Ariovaldo fazia gestos com as mãos tentando indicar que não entendia, enquanto o homem loiro gemia de dor e falava algo que soava como um pedido de socorro. A situação estava ficando cada vez mais tensa. Foi quando o Dr. Ariovaldo percebeu a presença de Luzia parada com seu carrinho a alguns metros de distância. Seus olhos se iluminaram com aquela expressão de quem acabou de ter uma ideia que achava brilhante. Com um sorriso enviesado e aquele tom que usava quando queria fazer piadas para impressionar os residentes, ele apontou para ela e disse alto, o suficiente para todos ouvirem. Ei, dona Luzia, se conseguir traduzir isso para mim, te dou o turno todo pago. Os enfermeiros riram automaticamente, como faziam sempre que o médico fazia uma das suas piadas. Era aquele riso condescendente de quem participa da brincadeira sem pensar nas consequências. Para eles, a ideia de uma faxineira conseguir resolver um problema que nem o chefe do pronto-socorro conseguia era absurda o suficiente para render boas risadas. Luzia parou completamente. O barulho do carrinho cessou. Por um momento, o corredor ficou em silêncio, exceto pelos gemidos do paciente alemão e os sussurros preocupados de sua esposa. Ela olhou para Dr. Ariovaldo com aquela expressão que os colegas conheciam bem, calma, mas determinada. Seus olhos castanhos vivos, que já haviam visto muito mundo, fixaram-se no médico com uma intensidade que o fez parar de sorrir. Então, com a voz clara e firme que usava quando tinha certeza do que estava falando, Luzia respondeu: Alemão, inglês ou francês? Qual o senhor prefere? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Ariovaldo ficou com a piada suspensa no ar, o sorriso morrendo lentamente em seus lábios. Os enfermeiros pararam de rir e trocaram olhares confusos. Até os pacientes alemães pararam de falar por um instante. Luzia largou o cabo do carrinho e se aproximou do casal. Sem cerimônia, dirigiu-se à mulher em alemão perfeito. Guten Tag, mein Name ist Luzia, ich arbeite hier im Krankenhaus. Was ist mit Ihrem Mann passiert? A transformação no rosto da mulher alemã foi instantânea.
Os olhos se encheram de lágrimas de alívio ao ouvir sua língua nativa sendo falada com perfeição por aquela senhora de uniforme azul. Ah, Gott sei Dank, endlich jemand der uns versteht, ela exclamou, segurando a mão de Luzia. Mein Mann ist beim Klettern gestürzt. Hat große Schmerzen im Knie. Wir sind Touristen und verstehen nichts. Luzia ouviu com atenção, fazendo perguntas específicas em alemão, investigando sintomas, tempo do acidente, alergias medicamentosas. Sua voz era calma e profissional, transmitindo a confiança que o casal desesperadamente precisava. Depois de alguns minutos de conversa, ela se virou para Dr. Ariovaldo, que assistia à cena boquiaberto, e traduziu com precisão médica. Doutor, o paciente caiu durante uma escalada há 3 horas. Dor intensa no joelho direito, já teve uma cirurgia prévia no mesmo local há 2 anos. Ele é alérgico ao diclofenaco e tem histórico de problemas gástricos. A esposa disse que ele desmaiou 2 vezes durante o transporte até aqui. Dr. Ariovaldo piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar as informações que saíam da boca de sua faxineira. Ele anotou rapidamente as informações, tentando disfarçar o embaraço evidente. Entendi. Bem, isso é muito útil. Gaguejou, perdendo completamente a compostura que sempre mantinha. Luzia voltou-se para o casal alemão e explicou em seu idioma que o médico iria examiná-lo agora e que provavelmente seria necessário fazer alguns exames. Ela traduziu cada palavra do médico, cada pergunta, cada procedimento, transformando-se na ponte entre 2 mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Os enfermeiros, que minutos antes riam da piada do chefe, agora observavam em silêncio absoluto. Jorge guardou o celular com o aplicativo de tradução. Envergonhado, Carla e Rodrigo trocaram olhares que diziam tudo. Eles haviam subestimado completamente aquela mulher. Quando o atendimento terminou e o paciente foi encaminhado para a radiografia, a esposa alemã segurou as mãos de Luzia com gratidão. Vielen Dank, Sie haben uns das Leben gerettet. Ohne Sie wären wir verloren gewesen. Luzia sorriu. Você mereceu. Espero que seu marido melhore logo. Dr. Ariovaldo, que observava a cena de longe, sentiu algo que não experimentava há anos: humildade forçada. A mulher que ele conhecia apenas como a faxineira do 3º andar havia resolvido em 10 minutos um problema que o deixava completamente perdido. Quando o casal alemão se afastou acompanhando a maca, Luzia voltou tranquilamente para seu carrinho. Passou pelos enfermeiros que agora a olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade, e pelo Dr. Ariovaldo, que fingiu estar ocupado com papéis para não ter que reconhecer publicamente o que havia acontecido. Mas o que ninguém sabia era que aqueles 10 minutos de tradução eram apenas a ponta de um iceberg. A história de Luzia Silva era muito mais rica e complexa do que qualquer um naquele hospital poderia imaginar. E nos próximos dias, essa história começaria a se revelar de formas que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Enquanto retomava sua rotina de limpeza, Luzia permitiu-se um pequeno sorriso. As palavras de Dr. Ariovaldo ecoavam em sua mente. Se traduzir isso para mim, te dou o turno todo pago. Ele não fazia ideia de que acabava de fazer uma aposta com a pessoa errada. Uma pessoa cuja vida havia sido uma jornada através de continentes, idiomas e experiências que transformariam para sempre a rotina daquele hospital. O primeiro round estava encerrado, mas a verdadeira luta ainda nem havia começado. Para entender quem era realmente Luzia Silva, seria necessário voltar no tempo até uma pequena casa de madeira no bairro Navegantes, em Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul. Era ali que, em 1969, nasceu a menina que um dia falaria 3 idiomas fluentemente nos corredores de um hospital paulistano. João Silva era marceneiro de profissão e filósofo por vocação. Homem de poucas palavras, mas de mãos que criavam móveis que duravam gerações inteiras. Ele acreditava que trabalho bem feito é a melhor carta de apresentação que uma pessoa pode ter neste mundo. Frase que repetia toda vez que Luzia o ajudava na oficina, lixando madeira ou organizando ferramentas. Maria Silva, sua mãe, era costureira de mão cheia. Na sala da casa, transformada em ateliê improvisado, ela recebia encomendas de toda a cidade: vestidos de festa, ternos de casamento, uniformes escolares.
Enquanto costurava, contava histórias para Luzia sobre terras distantes, sobre pessoas que falavam idiomas diferentes, sobre culturas que pareciam saídas de contos de fada. O mundo é muito maior do que Santo Ângelo, minha filha, dizia Maria enquanto ajustava uma barra. E quem sabe mais de uma língua tem o mundo inteiro na palma da mão. Luzia cresceu ouvindo essas histórias e absorvendo a ética de trabalho dos pais. Na escola, sempre foi uma aluna dedicada, especialmente em português e geografia. Sonhava em conhecer os lugares que via nos mapas pendurados na parede da sala de aula. Aos 18 anos, formou-se no ensino médio e arrumou emprego como balconista na farmácia do seu Antônio, no centro da cidade. Foi lá que conheceu Ernesto Moreira, técnico em manutenção de aeronaves que havia chegado à cidade para trabalhar no pequeno aeroporto local. Ernesto era diferente dos rapazes da cidade. Havia estudado em Porto Alegre, falava sobre aviões como quem fala de poesia, e tinha aquele jeito urbano que impressionava uma moça do interior. Mais importante, ele compartilhava com Luzia o sonho de conhecer o mundo. Sabe qual é a beleza do meu trabalho, Lu? Dizia ele durante os passeios dominicais pela Praça da Matriz. É que avião não tem fronteira. O conhecimento que eu tenho serve em qualquer lugar do mundo. E se um dia quisermos sair daqui, podemos ir para onde quisermos. O namoro durou 2 anos. Em 1991, aos 22 anos, Luzia subiu ao altar da Igreja Matriz de Santo Ângelo, vestindo o mais belo vestido que as mãos de Maria Silva já haviam costurado. Era uma peça simples, mas cada ponto havia sido dado com amor e esperança no futuro da filha. A lua de mel foi em Gramado, a viagem mais longe que Luzia havia feito na vida até então. Mas Ernesto já tinha planos maiores. Havia se candidatado a uma vaga numa companhia aérea inglesa que procurava técnicos qualificados para trabalhar em Londres. Para surpresa de ambos, foi aprovado. É a nossa chance, Lu, disse ele quando a carta de aceitação chegou. Vamos conhecer o mundo que você sempre sonhou. Em setembro de 1992, o casal embarcou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, rumo a Londres. Luzia carregava 2 malas com suas roupas mais quentes e o coração cheio de expectativas, misturadas com medo. Ela nunca havia saído do Rio Grande do Sul e agora estava indo para o outro lado do mundo. A aterrissagem no aeroporto Heathrow foi o primeiro choque cultural de sua vida. O movimento, os sons, as placas em inglês, as pessoas falando rapidamente em um idioma que ela mal conseguia entender. Ernesto, que havia estudado inglês técnico para o trabalho, conseguia se comunicar minimamente, mas para Luzia, tudo era um enigma indecifrado. O apartamento que conseguiram alugar ficava em Whitechapel, um bairro modesto no leste de Londres. Era pequeno, frio e caro, mas era o que podiam pagar com o salário inicial de Ernesto. Luzia passou os primeiros meses praticamente trancada em casa, com medo de sair e não conseguir se comunicar. Mas a necessidade fala mais alto que o medo. As economias estavam acabando e era preciso que ela também trabalhasse. Foi assim que conseguiu emprego como camareira no Premier Inn, uma rede de hotéis econômicos. O trabalho era pesado: limpar 30 quartos por dia, trocar roupa de cama, aspirar os carpetes, limpar banheiros. Mas foi ali que Luzia teve sua primeira grande lição sobre a importância dos idiomas. Ela via como os hóspedes tratavam diferente os funcionários que sabiam falar inglês daqueles que não sabiam. "Good morning, Mrs. Silva", cumprimentava Mrs. Thompson, a supervisora, todas as manhãs, e Luzia respondia com um tímido "good morning", que soava mais como uma pergunta do que uma afirmação. Determinada a mudar aquela situação, ela começou a anotar todas as palavras novas que ouvia durante o dia. Num caderno pequeno que carregava sempre no bolso do uniforme, ela escrevia towel, toalha, pillow, travesseiro, vacuum cleaner, aspirador de pó. À noite, em casa, estudava cada palavra como se fosse uma lição de vida.
Ernesto, que chegava cansado do trabalho na oficina da companhia aérea, muitas vezes a encontrava na mesa da cozinha, com um caderno aberto e um dicionário inglês-português emprestado da biblioteca local. "Você está exagerando, Lu", dizia ele, preocupado. "Não precisa se matar estudando. O importante é que estamos aqui." Mas Luzia tinha uma intuição que a impulsionava para frente. Sentia que dominar o inglês não era apenas uma questão prática, era uma questão de dignidade. Era a diferença entre ser invisível e ser respeitada. Aos poucos, começou a se arriscar em conversas com os hóspedes. Primeiro, apenas "Good morning" e "Have a nice day". Depois, frases mais elaboradas. "Is everything alright with your room?" E "Would you like extra towels?" Mrs. Thompson notou a evolução. Em menos de um ano, Luzia havia passado de uma funcionária silenciosa para alguém que conseguia resolver pequenos problemas dos hóspedes em inglês básico. Isso lhe rendeu uma promoção para recepcionista noturna, com melhor salário e horários mais humanos. Foram 3 anos em Londres. 3 anos de aprendizado intenso, não apenas da língua, mas da cultura, dos costumes, da forma como o mundo funcionava fora dos limites de Santo Ângelo. Luzia absorvia tudo como uma esponja. Assistia televisão britânica, lia jornais locais, conversava com os vizinhos no ônibus. Mas Londres era apenas o começo da jornada. Ernesto recebeu uma proposta ainda melhor. Uma companhia francesa estava contratando técnicos especializados e oferecia salários significativamente superiores. Em 1997, o casal se mudou para Paris. A mudança para a França trouxe novos desafios. O apartamento ficava no 19º arrondissement, um bairro de imigrantes onde se falava mais arábico que francês. Mas Luzia encarou a mudança como uma nova oportunidade de crescimento. Conseguiu emprego numa padaria charmosa no Marais, o Boulangerie Saint-Paul. O dono, Monsieur Dubois, era um homem de 60 anos que havia herdado o negócio do pai e levava a panificação como arte pessoal. No início, Luzia fazia apenas a limpeza, mas sua dedicação e pontualidade impressionaram o patrão. "Vous êtes très sérieux dans votre travail", disse a ele certa manhã, observando como ela organizava os pães na vitrina com cuidado quase religioso. Luzia não entendeu completamente, mas percebeu pelo tom que era um elogio. E assim começou sua segunda jornada linguística. Se o inglês havia sido uma necessidade, o francês se tornou uma paixão. A língua francesa, com sua musicalidade e complexidade, despertou em Luzia uma sensibilidade que ela nem sabia que possuía. Cada palavra nova era uma pequena descoberta. Cada frase bem construída era uma vitória pessoal. Madame Dubois, esposa do padeiro, tomou Luzia sob sua proteção. Era uma senhora elegante, ex-professora de literatura, que havia se aposentado, mas mantinha o amor pelo ensino. Ela percebeu o esforço da brasileira e começou a dar-lhe aulas informais durante os intervalos. "Le français est une langue d'amour, ma chère", dizia ela, corrigindo a pronúncia de Luzia com paciência infinita. "Il faut sentir les mots, pas seulement les dire." Sob a tutela de Madame Dubois, Luzia não apenas aprendeu francês, mas descobriu a poesia que existe na comunicação. Aprendeu que uma língua não é apenas um conjunto de palavras e regras gramaticais, mas uma forma de ver e sentir o mundo. Em Paris, ela desenvolveu aquela sensibilidade para pausas, humores e entrelinhas que anos depois usaria nos corredores do Hospital São Jerônimo. Aprendeu que traduzir não é apenas converter palavras de um idioma para outro, mas transmitir emoções, intenções e nuances culturais. Os 2 anos em Paris foram os mais ricos culturalmente na vida de Luzia. Ela visitou museus nos seus dias de folga, assistiu a peças de teatro, mesmo entendendo apenas a metade dos diálogos. Caminhou pelas ruas históricas, absorvendo a atmosfera de uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Mas o destino tinha outros planos para o casal. Em 1997, Ernesto recebeu uma proposta irrecusável.
Uma empresa alemã de manutenção aeronáutica estava oferecendo um contrato de 3 anos com salário em marcos alemães, moeda muito valorizada na época. Munique seria o último destino internacional do casal, embora eles não soubessem disso na época. A mudança para a Alemanha representou outro recomeço, outra língua para aprender, outra cultura para decifrar. O alemão se revelou o idioma mais desafiador dos três. Diferente da musicalidade do francês ou da praticidade do inglês, o alemão exigia uma precisão quase matemática. Cada palavra tinha seu lugar exato, cada frase seguia uma lógica rigorosa que às vezes parecia incompatível com o jeito brasileiro de ser. Em Munique, Luzia conseguiu emprego como cuidadora de Margarete Schneider, uma senhora de 78 anos, viúva de um professor universitário. Margarete havia sofrido um derrame 2 anos antes e precisava de ajuda com as atividades básicas do dia a dia. A casa da senhora ficava no bairro de Schwaben, próximo à universidade. Era uma residência elegante, cheia de livros, quadros e memórias de uma vida dedicada ao conhecimento. Margarete havia sido professora de alemão para estrangeiros durante décadas e, mesmo com as limitações do derrame, mantinha a paixão pelo ensino. Kommen Sie hier, meine Liebe, chamava ela todas as manhãs quando Luzia chegava para trabalhar. Heute lernen wir neue Wörter. O que começou como simples frases de trabalho doméstico evoluiu para conversas profundas sobre literatura, história e filosofia. Margarete tinha uma paciência infinita para ensinar e Luzia tinha uma sede infinita para aprender. Entre receitas de strudel e histórias da Segunda Guerra Mundial, entre caminhadas no Englischer Garden e tardes organizando a biblioteca, Luzia absorveu não apenas o idioma alemão, mas toda uma forma de pensar e se expressar que caracteriza aquele povo. Você tem um talento para idiomas, disse Margarete certa tarde de inverno, enquanto tomavam chá e observavam a neve cair lá fora. Das ist ein Geschenk, das Sie nie verschwenden sollten. Luzia entendia perfeitamente. Você tem um talento para idiomas. É um presente que nunca deveria desperdiçar. Foram 3 anos intensos em Munique. 3 anos em que Luzia não apenas dominou o alemão, mas desenvolveu uma compreensão profunda sobre a importância da comunicação entre culturas diferentes. Ela via como Margarete se iluminava quando podia falar sobre suas memórias, como a língua era a ponte entre o passado e o presente da senhora. Mas a vida, que até então havia sido uma sequência de aventuras e descobertas, estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Em 1999, durante um exame médico de rotina exigido pela empresa, descobriram que Ernesto tinha um câncer no pâncreas em estágio avançado. O diagnóstico caiu como um raio em céu azul. Ernesto, que sempre fora um homem saudável e ativo, de repente se viu diante de uma realidade que nenhuma manutenção de aeronave poderia consertar. Os médicos alemães eram excelentes, o tratamento estava disponível, mas Ernesto queria voltar para o Brasil. Quero morrer na minha terra, Lu, disse ele numa tarde cinzenta de outono em Munique. Quero sentir o cheiro da terra brasileira mais uma vez. A decisão foi tomada rapidamente. Ernesto pediu demissão, Luzia se despediu de Margarete entre lágrimas e, em novembro de 1999, o casal voltou ao Brasil após 7 anos de Europa. Instalaram-se em São Paulo, onde havia melhores recursos médicos que em Santo Ângelo. Alugaram um pequeno apartamento na Zona Norte e começaram a luta contra uma doença que se mostrava implacável. Foram 2 anos de idas e vindas a hospitais, de esperanças e frustrações, de remissões temporárias seguidas de recaídas devastadoras. Luzia se tornou enfermeira, psicóloga, tradutora e companheira, tudo ao mesmo tempo. Ela acompanhava Ernesto em todas as consultas, anotava orientações médicas, organizava remédios, mantinha a casa funcionando. Suas economias europeias se dissiparam rapidamente entre tratamentos, medicamentos e exames. Mas Luzia não se importava. Ernesto havia sido seu companheiro de aventuras pelo mundo. Agora ela seria sua companheira na maior luta de sua vida.
Em março de 2002, Ernesto perdeu a batalha. Morreu num leito do Hospital das Clínicas, segurando a mão de Luzia que sussurrou em seus ouvidos todas as frases de amor que havia aprendido em 13 idiomas diferentes. Aos 33 anos, Luzia se viu sozinha num país que havia se tornado estranho depois de tantos anos fora. Sem marido, sem casa própria, com poucas economias e 13 idiomas estrangeiros que pareciam não ter mais utilidade numa realidade tão cruel. Foi uma época sombria. Ela pensou em voltar para Santo Ângelo, viver perto dos pais que estavam envelhecendo, mas algo a impedia de desistir de São Paulo. Talvez fosse o fato de que aquela cidade grande representava todas as possibilidades que ela e Ernesto haviam sonhado juntos. Precisava trabalhar, e trabalhar logo. Foi assim que, em abril de 2002, viu um anúncio no jornal. Hospital Municipal contrata auxiliares de serviços gerais. Não era o que sonhara para a sua vida, mas era o que estava disponível. Na entrevista, o supervisor de recursos humanos nem perguntou sobre a sua experiência no exterior. Viu uma mulher de 33 anos, séria, bem apresentada, e decidiu contratá-la. Afinal, para limpar corredores e organizar materiais, não era necessário muito mais que disposição para trabalhar. E assim começou a terceira fase da vida de Luzia Silva. Se a primeira havia sido a da menina sonhadora do interior, e a segunda, a da jovem aventureira que conquistou a Europa, esta seria a fase da mulher madura que descobriria que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais improváveis. No Hospital São Jerônimo, ela encontrou muito mais que um emprego. Ela encontrou um propósito que nem imaginava que existia. Mas isso era uma história que estava apenas começando a se desenrolar naquela tarde de janeiro, quando um médico arrogante fez uma piada que mudaria para sempre a vida de todos ali. Nos dias que se seguiram ao episódio com o casal alemão, algo mudou imperceptivelmente no Hospital São Jerônimo. Era como se uma pedra tivesse sido arrancada em um lago tranquilo, criando ondas que se espalhavam lentamente por todos os cantos. Na copa dos funcionários, durante o intervalo do café da manhã, as conversas giravam em torno do mesmo assunto. Você sabia que a Luzia fala alemão? E não é só alemão, não, respondeu Carla, que havia presenciado toda a cena. Ela disse que fala inglês e francês também. As reações variavam conforme o departamento. Os auxiliares de enfermagem, que trabalhavam mais próximos de Luzia, sentiam uma mistura de orgulho e surpresa. Afinal, ela era uma deles, alguém que não usava jaleco branco nem tinha diploma pendurado na parede. Ver uma colega se destacar dessa forma era inspirador. Já entre alguns médicos, a reação era diferente. Dr. Augusto Mendes, cirurgião cardiovascular, comentou durante o almoço no refeitório médico: "Sempre soube que havia algo diferente naquela mulher. Ela tem uma postura, não sei explicar, mas sempre notei." Doutora Patrícia Lemos, pediatra, balançou a cabeça pensativa. "É incrível como a gente convive com as pessoas todos os dias e não faz ideia de quem elas são realmente." Mas nem todos viam a situação com bons olhos. Dr. Ariovaldo, que deveria estar celebrando ter resolvido um problema de comunicação, encontrava-se numa posição desconfortável. Durante toda a sua carreira, ele havia se orgulhado de ser o médico que resolvia tudo, o profissional para quem os colegas recorriam quando havia casos complicados. Ter sua autoridade questionada, mesmo que indiretamente por uma funcionária de limpeza, mexia com o seu ego de uma forma que ele não conseguia processar completamente. Não era exatamente raiva o que sentia, mas um incômodo persistente, como uma pedra no sapato que incomoda a cada passo. "Foi apenas sorte", murmurou para si enquanto revisava prontuários em seu consultório. Mas, no fundo, ele sabia que o que havia presenciado ia muito além de algumas frases decoradas. Enquanto Luzia continuava sua rotina como se nada tivesse mudado, havia uma diferença sutil em como as pessoas a tratavam. Os seguranças da portaria, que antes mal acenavam quando ela passava, agora a cumprimentavam com respeito genuíno. "Bom dia, dona Luzia. Ouvi dizer que a senhora é poliglota. Que coisa mais interessante", dizia seu Antônio, o segurança da madrugada. As enfermeiras, que antes a viam apenas como uma parte da mobília do hospital,
começaram a reparar em detalhes que haviam passado despercebidos. A forma como ela organizava os materiais, sempre no lugar certo. Como conhecia a rotina de cada setor melhor que qualquer supervisor e como jamais havia faltado ao trabalho em 12 anos. Mas foi 3 dias depois do incidente alemão que a verdadeira dimensão do talento de Luzia se revelaria novamente. Era uma quinta-feira de manhã quando Madame Françoise Dubois chegou ao pronto-socorro em estado de pânico. Turista francesa, de 67 anos, havia acordado no hotel com o rosto inchado, dificuldade para respirar e uma erupção cutânea que se espalhava rapidamente pelo corpo. O médico plantonista era Dr. Roberto Cardoso, recém-formado, competente, mas ainda inseguro em situações de emergência. Ele identificou imediatamente os sintomas de uma reação alérgica grave, mas precisava de informações cruciais: o que havia comido, que medicamentos havia tomado, se tinha histórico de alergias. Madame Françoise falava apenas francês e estava em estado de pânico que tornava qualquer comunicação ainda mais difícil. Doutor, a dona Luzia fala francês também. Quer que eu chame ela? Doutor Cardoso, que conhecia Luzia apenas de vista, hesitou por um momento. Pedir ajuda a uma faxineira não era exatamente o protocolo médico padrão. Mas a situação estava se deteriorando rapidamente e ele precisava desesperadamente daquelas informações. Chama sim, disse ele engolindo o orgulho profissional. Luzia foi localizada no quarto andar, onde estava limpando os quartos da ala de internação. Quando Carla explicou a situação, ela largou imediatamente o que estava fazendo e desceu as escadas correndo, preferindo não esperar o elevador. Ao chegar no pronto-socorro, a cena era tensa. Madame Dubois estava visivelmente pior, com a respiração mais laboriosa. Dr. Cardoso aplicava corticoides, mas precisava urgentemente daquelas informações para decidir o melhor curso de tratamento. Luzia se aproximou da paciente e, com sua voz calma e reconfortante, falou em francês perfeito. Bonjour, madame. Je m'appelle Luzia. Je travaille ici à l'hôpital et je vais vous aider à communiquer avec le médecin. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? O alívio no rosto de Madame Dubois foi instantâneo. Suas lágrimas de desespero se transformaram em lágrimas de gratidão ao ouvir sua língua nativa sendo falada com carinho e competência. Oh, mon Dieu, merci! Exclamou ela, segurando a mão de Luzia. J'ai pris un médicament hier soir pour dormir. Je pense que c'était du Stilnox. Et ce matin, j'ai mangé des crevettes au petit déjeuner. Luzia conduziu a conversa com a paciência de uma enfermeira experiente e a precisão de uma investigadora. Descobriu que a paciente havia tomado Zolpidem, Stilnox, pela primeira vez na vida na noite anterior e que havia comido camarões no café da manhã do hotel. 2 potenciais alérgenos que ela nunca havia consumido antes. Mais importante, descobriu que a paciente havia tomado um anti-inflamatório francês chamado Nifluril para uma dor nas costas, medicamento que contém ácido niflúmico, conhecido por causar reações alérgicas graves em pessoas sensíveis. Doutor, disse Luzia, virando-se para Dr. Cardoso. Ela tomou 3 substâncias novas ontem. Zolpidem para dormir, comeu camarão no café da manhã e tomou um Nifluril para dor nas costas. Nunca havia usado nenhum dos 3 antes. Ela está muito assustada porque perdeu o marido há 6 meses e esta é a primeira viagem que faz sozinha. A informação sobre o Nifluril foi crucial. Dr. Cardoso sabia que o ácido niflúmico era uma das substâncias que mais causavam reações alérgicas graves em turistas europeus, mas raramente pensava nele porque não era comum no Brasil. Perfeito, isso me dá o direcionamento que eu precisava, disse ele já ajustando a medicação. Pode explicar para ela que identificamos a causa provável e que ela vai ficar bem. Luzia voltou-se para a paciente francesa e explicou em detalhes o que estava acontecendo, quais medicamentos estavam sendo administrados e quanto tempo levaria para ela se sentir melhor. Mas mais que isso, ela ofereceu o conforto emocional que a situação exigia. Madame, vous n'êtes pas seule. Nous allons prendre soin de vous. Dans quelques heures, vous vous sentirez beaucoup mieux et pourrez continuer votre voyage. O tratamento funcionou rapidamente. Em 2 horas, Madame Dubois estava respirando normalmente, o inchaço havia diminuído significativamente e ela estava em condições de receber alta hospitalar. Antes de partir, ela insistiu em conversar novamente com Luzia. Vous m'avez sauvé la vie.
disse ela emocionada. Comment puis-je vous remercier? C'était un plaisir de pouvoir vous aider, respondeu Luzia simplesmente. Bon voyage et prenez soin de vous. Dr. Cardoso observou toda a interação com uma mistura de admiração e reflexão. Ao final, ele se aproximou de Luzia. Dona Luzia, não sei como agradecer. Sem a senhora, eu não teria conseguido ajudar essa paciente adequadamente. Doutor, o senhor salvou a vida dela. Eu só ajudei na conversa, respondeu Luzia com sua humildade característica. Mas todos ali sabiam que havia sido muito mais que só ajudar na conversa. Luzia havia sido a ponte entre duas culturas, duas línguas, dois mundos que precisavam se conectar para salvar uma vida. Bloco 4. O burburinho nos bastidores cresce. A notícia do segundo milagre linguístico de Luzia se espalhou pelo hospital como fogo em palha seca. Dessa vez, não havia como ignorar ou minimizar o que havia acontecido. Uma vida havia sido literalmente salva graças à sua intervenção. Na Copa dos Funcionários, durante o almoço, as conversas eram ainda mais animadas. Gente, vocês viram o que aconteceu com a francesa? Contava Sandra para quem quisesse ouvir. A Luzia não só traduziu, ela praticamente conduziu o atendimento junto com o doutor. Jorge, o enfermeiro que havia tentado usar o aplicativo de tradução com os alemães, balançava a cabeça impressionado. Eu trabalho há 10 anos aqui e nunca vi nada igual. Ela fala esses idiomas como se fosse brasileira nata. Mas as reações não eram uniformes. Alguns funcionários começaram a ver Luzia com outros olhos, reconhecendo talentos que haviam sido completamente ignorados. Outros, no entanto, mostravam um desconforto mal disfarçado. Não entendo por que ela nunca falou nada sobre isso, comentou Dona Benedita, supervisora de limpeza há 20 anos. Se fosse eu, já tinha contado para todo mundo. A observação de Dona Benedita tocava num ponto importante. Por que Luzia havia mantido segredo sobre suas habilidades linguísticas durante 12 anos? A resposta estava nas camadas complexas de sua personalidade e história de vida. Para Luzia, falar sobre seu passado europeu era como abrir uma ferida que havia levado anos para cicatrizar. Cada idioma que dominava estava intimamente ligado a memórias de Ernesto, às aventuras que haviam vivido juntos, aos sonhos que haviam compartilhado. Falar francês a fazia lembrar das manhãs na padaria do Monsieur Dubois, quando Ernesto a buscava no final do expediente e caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Paris. O inglês trazia memórias de Londres, das noites em que estudavam juntos na mesinha da cozinha do pequeno apartamento em Whitechapel. O alemão evocava as tardes com Margaret, mas também os últimos meses difíceis quando souberam do diagnóstico de Ernesto. Durante anos, usar esses idiomas havia sido doloroso demais. Era mais fácil guardá-los como tesouros secretos, memórias íntimas de uma vida anterior que parecia ter acontecido com outra pessoa. Além disso, havia uma questão prática. Em 12 anos trabalhando no hospital, nunca havia surgido uma situação em que suas habilidades linguísticas fossem relevantes. O hospital atendia principalmente a população local, e os raros casos de estrangeiros eram geralmente resolvidos com familiares que traduziam ou intérpretes profissionais. Mas algo estava mudando. O Hospital São Jerônimo havia sido recentemente credenciado para receber pacientes de convênios internacionais e o movimento de turistas estrangeiros na cidade estava aumentando. As situações que exigiam comunicação em outros idiomas estavam se tornando mais frequentes. Bloco 5. Memórias de Paris. Naquela noite, ao chegar em casa, no pequeno apartamento na Vila Madeira que alugava há 12 anos, Luzia se sentou na poltrona da sala com uma xícara de chá e permitiu que as memórias fluíssem livremente. O episódio com Madame Dubois havia despertado memórias muito específicas de Paris. A forma como a francesa havia segurado a sua mão, a gratidão em seus olhos, o alívio de poder se comunicar numa situação de desespero, tudo isso a transportou de volta para a Boulangerie Saint-Pauli. Ela se lembrava vividamente de uma manhã de inverno em 1996, quando um turista brasileiro havia entrado na padaria em pânico. Ele não falava francês, Monsieur Dubois não falava português, e a situação estava se complicando rapidamente. O homem tentava explicar que a sua filha pequena havia engolido algo e estava passando mal no hotel. Luzia, que naquela época ainda estava aprendendo francês, mas já dominava o suficiente para conversas básicas, havia servido de tradutora. Descobriu que a menina havia engolido uma moeda e precisava de atendimento médico urgente. Ajudou a chamar uma ambulância e acompanhou a família até o hospital, traduzindo toda a comunicação médica.
Você salvou minha filha, disse o pai brasileiro depois quando souberam que a menina ficaria bem. Naquela época, Luzia havia sentido uma satisfação profunda ao poder ajudar. Era como se todos os esforços para aprender francês tivessem encontrado seu verdadeiro propósito naquele momento. Agora, mais de 20 anos depois, ela estava revivendo a mesma sensação no Hospital São Jerônimo. A diferença é que agora ela tinha muito mais experiência de vida, muito mais maturidade emocional e muito mais habilidade linguística. Mas havia uma outra diferença importante. Dessa vez, ela não estava apenas visitando esses idiomas como turista em países estrangeiros. Ela estava trazendo esses idiomas para casa, para o seu ambiente de trabalho, para a sua realidade brasileira. Era como se 3 vidas diferentes, a Luzia de Londres, a Luzia de Paris e a Luzia de Munique, estivessem finalmente se encontrando com a Luzia de São Paulo. E esse encontro estava criando possibilidades que ela nem imaginava que existissem. Enquanto bebia seu chá e observava as luzes da cidade pela janela, Luzia começou a entender que talvez fosse hora de parar de esconder seus talentos. Não por vaidade ou desejo de reconhecimento, mas porque estava ficando claro que eles poderiam fazer diferença real na vida de outras pessoas. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Carla, a enfermeira que havia presenciado os 2 episódios. Oi, Luzia. Desculpa ligar em casa, mas consegui seu número com RH. Você tem um tempinho para conversar? Claro, Carla. O que foi? É que eu fiquei pensando no que aconteceu hoje com a francesa e também no caso dos alemães. Você realmente fala esses 3 idiomas fluentemente? Luzia hesitou um momento, mas decidiu ser honesta. Falo sim, Carla. Morei uns anos na Europa quando era mais jovem. Nossa, que incrível! Olha, eu não quero ser intrometida, mas você já pensou em conversar com a administração do hospital? Eles estão sempre reclamando dos problemas de comunicação com pacientes estrangeiros. Talvez pudessem criar alguma função específica para você. A sugestão de Carla plantou uma semente na mente de Luzia. Pela primeira vez em anos, ela começou a imaginar possibilidades, além da limpeza hospitalar. Não que houvesse algo de errado com seu trabalho atual. Ela o executava com orgulho e dedicação. Mas talvez fosse hora de considerar se seus talentos não poderiam ser utilizados de forma mais ampla. É uma ideia interessante, Carla. Vou pensar no assunto. Pensa mesmo, Luzia. O que você fez hoje foi incrível. Você literalmente salvou uma vida. Depois de desligar o telefone, Luzia ficou acordada até tarde pensando nas palavras de Carla e nas possibilidades que elas representavam. Por 12 anos, Ela havia se contentado em ser invisível, em fazer seu trabalho silenciosamente sem chamar a atenção. Mas talvez fosse hora de sair da invisibilidade. Na manhã seguinte, ela acordou com uma determinação renovada. Não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que algo precisava mudar. Os eventos dos últimos dias haviam mostrado que seus talentos tinham valor real, que poderiam fazer diferença na vida de outras pessoas. E se havia algo que a vida havia lhe ensinado, tanto nos tempos difíceis quanto nos momentos de alegria, era que talentos não utilizados são oportunidades desperdiçadas não apenas para quem os possui, mas para todos que poderiam se beneficiar deles. A Luzia que chegou ao hospital naquela manhã era subtilmente diferente da que havia saído na tarde anterior. Ela ainda carregava o mesmo carrinho de limpeza, ainda usava o mesmo uniforme azul claro, ainda cumprimentava os colegas com a mesma educação de sempre. Mas havia algo novo em seus olhos, a centelha de alguém que estava começando a enxergar possibilidades onde antes só via rotina. Era uma sexta-feira à noite, final de janeiro, quando o destino decidiu testar verdadeiramente as habilidades de Luzia. O plantão noturno no Hospital São Jerônimo costumava ser mais tranquilo, mas naquela noite específica, uma sequência de eventos transformaria para sempre a percepção que todos tinham sobre a faxineira poliglota. Às 22h15, um ônibus de turismo que transportava um grupo de intercambistas europeus colidiu com um caminhão na Marginal Pinheiros. O acidente não foi fatal, mas deixou 17 feridos, a maioria com ferimentos leves a moderados, mas todos em estado de choque e pânico. O pronto-socorro do São Jerônimo foi um dos hospitais escolhidos para receber os feridos.
Em poucos minutos, a emergência se transformou num verdadeiro caos multilingüe. Jovens falando em inglês, francês, alemão, italiano e até um pouco de espanhol gritavam, choravam e tentavam se comunicar com a equipe médica. Dr. Cardoso estava no plantão, ainda impressionado com o caso da francesa de alguns dias antes. Quando viu a confusão que se instalou na emergência, sua primeira reação foi procurar por Luzia. "Onde está Dona Luzia?" perguntou para Carla, que tentava acalmar uma garota alemã que chorava copiosamente. "Ela não trabalha à noite, doutor, só de manhã", respondeu Carla, tentando fazer gestos tranquilizadores para a jovem. "Alguém tem o telefone dela?" Foi seu Antônio, o segurança, quem teve a iniciativa. "Doutor, eu tenho o contato dela no WhatsApp. Posso mandar uma mensagem explicando a situação?" Dr. Cardoso não hesitou. "Manda sim, explica que é uma emergência e pergunta se ela pode vir ajudar." Enquanto isso, na sala de emergência, o caos crescia. Dr. Augusto Mendes tentava examinar um rapaz inglês que gritava algo sobre my back, mas não conseguia entender se era dor nas costas ou se havia algo errado com a sua mochila. A enfermeira Patrícia se desesperava com uma garota francesa que repetia "Je ne peux pas respirer", mas parecia estar respirando normalmente. Dr. Ariovaldo, que havia chegado para cobrir um colega, observava a situação com crescente frustração. Ele era o chefe do pronto-socorro, deveria estar controlando a situação, mas se sentia completamente perdido diante da barreira linguística. Do outro lado da cidade, Luzia estava preparando o jantar quando seu celular vibrou com a mensagem de seu Antônio. "Dona Luzia, desculpa incomodar de noite. Teve um acidente com turistas europeus aqui no hospital. Tem muito ferido que não fala português. O Dr. Cardoso perguntou se a senhora pode vir ajudar. É meio urgente." Ela leu a mensagem 2 vezes. Era 22h30. Ela estava de pijama, tinha acordado às 5 da manhã e estava exausta. Sua primeira reação foi pensar em alguma desculpa educada para não ir. Afinal, ela não era obrigada a trabalhar fora do seu horário. Mas então pensou na cena. Jovens assustados, longe de casa, feridos, sem conseguir se comunicar com quem deveria cuidar deles. Lembrou-se de como havia se sentido perdida nos primeiros meses em Londres, da gratidão que sentiu sempre que alguém a ajudou a se comunicar. Respondeu rapidamente: "Estou chegando, 40 minutos." Trocou o pijama por roupa simples, pegou a bolsa e saiu na noite de São Paulo. Durante o trajeto de ônibus até o hospital, preparou-se mentalmente para o que poderia encontrar. Quando chegou ao hospital às 23h15, a situação na emergência era ainda mais caótica que imaginava. Havia jovens sentados nos corredores do chão, alguns com bandagens, outros apenas com arranhões, mas todos visivelmente abalados. Os médicos e enfermeiras corriam de um lado para outro, tentando priorizar atendimentos sem entender completamente o que cada paciente estava relatando. Dr. Cardoso a viu chegar e foi direto ao ponto. "Dona Luzia, obrigado por vir. A situação está complicada. Temos 17 feridos, a maioria com ferimentos leves, mas precisamos fazer uma triagem adequada e não conseguimos nos comunicar direito com nenhum deles." Luzia olhou ao redor, avaliou rapidamente a situação e fez algo que surpreendeu a todos. Assumiu o controle. "Doutor, vou fazer uma triagem linguística primeiro. Preciso saber quem fala o que para organizar melhor o atendimento." Ela se dirigiu ao centro da sala de espera e, com voz firme e clara, falou em inglês. "Attention, please. My name is Luzia. I work here at the hospital. I'm going to help translate for the doctors. Please, if you speak English, raise your hand." 8 mãos se levantaram. Ela repetiu em francês. "Attention, s'il vous plaît. Si vous parlez français, levez la main." 4 mãos se ergueram. Em alemão. "Achtung, bitte. Wer spricht Deutsch? Haben Sie bitte die Hand?" 3 mãos apareceram. Sobrou um casal que falava apenas italiano e uma garota espanhola. Para os italianos, ela improvisou com uma mistura de francês e espanhol que conseguiu entender, e com a espanhola usou o seu português portunhol, gestos e as poucas palavras que havia aprendido no episódio anterior. Em menos de 10 minutos, Luzia havia organizado os pacientes por grupos linguísticos e começado a fazer uma triagem preliminar de prioridades médicas.
Descobriu que a maioria tinha apenas ferimentos superficiais, mas 3 casos eram mais sérios. O rapaz inglês que gritava sobre "my back" tinha uma possível lesão na coluna. A garota francesa, que dizia não conseguir respirar, estava tendo um ataque de pânico. E um dos alemães havia batido a cabeça e estava com sintomas de concussão. "Dr. Cardoso", disse ela, "temos 3 prioridades: possível lesão na coluna no inglês, ataque de pânico na francesa e possível concussão no alemão. O resto são ferimentos leves que podem esperar." O médico ficou impressionado com a eficiência da triagem. "Perfeito. Vamos começar pelos 3 casos mais graves. Você pode ficar comigo durante os atendimentos?" E assim começou a noite mais longa e transformadora na vida profissional de Luzia. Durante as próximas 4 horas, ela circulou entre os pacientes, trocando de idioma a cada frase, traduzindo sintomas, acalmando as ansiedades, explicando procedimentos médicos. Com o rapaz inglês, James, de 19 anos, ela descobriu que ele era estudante de engenharia em intercâmbio e estava apavorado de ficar paraplégico. "I can't feel my legs properly", dizia ele chorando. Luzia traduziu para o médico e depois explicou calmamente para James todos os exames que seriam feitos e que a maioria das lesões na coluna não resultava em paralisia. Com a garota francesa, Amélie, de 20 anos, a situação era mais delicada. Ela estava tendo um ataque de pânico severo, agravado pelo trauma do acidente e pela impossibilidade de se comunicar. Luzia se sentou ao lado dela e conduziu exercícios de respiração em francês, contou histórias tranquilizantes sobre Paris e gradualmente conseguiu acalmá-la. "Vous me rappelez ma grand-mère", disse Amélie segurando a mão de Luzia. "Elle avait cette voix douce." Com Klaus, o alemão de 22 anos, que havia batido a cabeça, Luzia teve que ser especialmente cuidadosa. Sintomas de concussão podiam incluir confusão mental e ela precisava fazer perguntas específicas para avaliar seu estado cognitivo. Descobriu que ele era estudante de medicina, ironicamente, e estava preocupado com possíveis sequelas neurológicas. Mas não foram apenas os 3 casos graves que demandaram sua atenção. Cada um dos 17 pacientes tinha suas próprias ansiedades, medos e necessidades de comunicação. Havia Maria, a espanhola que estava preocupada porque não havia avisado aos pais sobre o acidente. Havia Thomas e Sarah, o casal inglês que estava de lua de mel e estava desesperado porque perderam todas as bagagens no acidente. Luzia não apenas traduzia palavras, mas transmitia emoções, medos e esperanças. Ela explicava procedimentos médicos de forma simples, acalmava ansiedades com palavras reconfortantes e, muitas vezes, servia de psicóloga improvisada para jovens que estavam longe de casa pela primeira vez. Durante toda a madrugada, médicos e enfermeiros observavam fascinados como uma auxiliar de limpeza havia se transformado na pessoa mais importante no hospital naquela noite. Dr. Ariovaldo, inicialmente relutante em aceitar a situação, aos poucos foi reconhecendo que, sem Luzia, seria impossível prestar atendimento adequado àqueles pacientes. Por volta das 3 horas da manhã, quando a maioria dos casos havia sido resolvido e os pacientes mais graves encaminhados para a internação, Dr. Cardoso se aproximou de Luzia, que estava consolando em francês uma garota que ainda esperava pelos resultados de seus exames. "Dona Luzia, eu preciso falar com a senhora", disse ele em voz baixa. Eles se afastaram para um canto mais reservado do corredor. "O que a senhora fez hoje? Isso não é normal. Não é apenas tradução. A senhora coordenou o atendimento de 17 pacientes como se fosse uma médica experiente. De onde vem esse conhecimento?" Luzia sorriu cansadamente. Eram quase 4 da manhã. Ela estava exausta, mas sentia uma satisfação profunda que não experimentava há anos. "Doutor, quando a gente vive em outros países, aprende que saúde é uma linguagem universal. Dor é dor em qualquer idioma, medo é medo em qualquer cultura. Eu só juntei o que aprendi lá fora com o que observei aqui dentro durante 12 anos. Dr. Cardoso balançou a cabeça, impressionado. "A senhora tem noção de quantas vidas salvou hoje?"
Não apenas por causa das traduções, mas pela forma como acalmou os pacientes, como os tranquilizou. Metade do trabalho médico é fazer o paciente se sentir seguro, e a senhora domina isso perfeitamente. Na manhã seguinte, sábado, a história da faxineira que salvou 17 turistas já havia se espalhado por todo o hospital. Funcionários que não estavam de plantão vieram só para conhecer os detalhes do que havia acontecido. Mas mais importante que os comentários dos funcionários era a reunião que estava sendo organizada pela administração do hospital. Dr. Fernando Ribeiro, diretor clínico, havia chegado cedo especificamente para conversar com Luzia. Dona Luzia, pode vir na minha sala quando tiver um momento? Ela havia voltado para sua rotina normal de limpeza, mas sabia que aquela conversa era inevitável. Às 10 horas da manhã, bateu na porta do gabinete da diretoria. Entre, por favor, e sente-se, disse o Dr. Fernando, um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, conhecido por sua seriedade e eficiência administrativa. Dona Luzia, vou ser direto. Soube do que aconteceu ontem à noite. Li os relatórios médicos, conversei com o Dr. Cardoso, Dr. Ariovaldo e vários enfermeiros. Todos são unânimes. Sem a senhora, seria impossível ter prestado atendimento adequado àqueles pacientes. Luzia ouviu em silêncio, sem saber bem o que esperar. Mas o que mais me impressiona não é apenas o fato de a senhora falar 3 idiomas fluentemente. É a forma como conduziu a situação, como organizou a triagem, como acalmou os pacientes. Isso demonstra um conhecimento de procedimentos médicos e uma sensibilidade humana que vão muito além de habilidades linguísticas. Dr. Fernando se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o pátio do hospital. Dona Luzia, há quanto tempo trabalha aqui? 12 anos, doutor. E, durante esses 12 anos, nunca mencionou que falava outros idiomas? Nunca surgiu a necessidade, doutor, e, bem, é uma parte da minha vida que prefiro manter reservada. Entendo, mas agora surgiu a necessidade. E de que forma? Vou ser franco com a senhora. O hospital está passando por um processo de credenciamento internacional. Queremos receber pacientes de convênios estrangeiros, turistas, executivos expatriados. Para isso, precisamos melhorar nossa capacidade de comunicação em outros idiomas. Ele voltou para a mesa e se sentou novamente. Dona Luzia, estou criando um cargo novo no hospital. Assistente de Comunicação Internacional. A função incluiria tradução, apoio aos médicos no atendimento de pacientes estrangeiros e coordenação de protocolos específicos para esse tipo de atendimento. O salário seria 60% maior que o atual, com possibilidade de crescimento. Luzia sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade que nunca havia imaginado, mas também representava sair da zona de conforto que havia cultivado durante 12 anos. Doutor, eu preciso pensar. É muita mudança. Claro, entendo perfeitamente, mas quero que saiba que não é apenas uma questão de necessidade do hospital. É uma questão de justiça. Uma pessoa com suas habilidades não deveria ser limitada apenas à limpeza, por mais que execute esse trabalho com excelência. Dr. Fernando abriu uma gaveta e tirou um envelope. Aqui está uma proposta formal por escrito. Leve para casa, pense com calma, mas não demore muito para decidir, porque casos como o de ontem estão se tornando mais frequentes. Luzia saiu da reunião com a cabeça girando. Em 3 dias, sua vida havia mudado completamente. De funcionária invisível, havia se tornado a pessoa mais comentada do hospital naquele dia. De faxineira, estava sendo convidada a ocupar um cargo que nem sabia que poderia existir. Durante o resto do dia, tentou manter a rotina normal, mas era impossível. Colegas paravam para cumprimentá-la, médicos que antes mal a notavam agora a tratavam com respeito evidente, e até pacientes brasileiros que haviam ouvido falar do que acontecera a olhavam com curiosidade. No final da tarde, quando estava guardando seus materiais de limpeza, Dr. Ariovaldo apareceu no depósito. Era a primeira vez em 12 anos que ele entrava naquele espaço. Dona Luzia, posso falar com a senhora? Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele. Quero me desculpar, disse ele sem rodeios. Pelo que disse no outro dia, pela forma como a tratei. Foi arrogância da minha parte, e depois do que vi ontem à noite, percebi que estava completamente errado.
Ela observou-o em silêncio. Havia algo de genuíno naquela desculpa que a surpreendeu. Doutor, o senhor não precisa se desculpar. Cada um tem seu papel aqui no hospital. Não, preciso sim, porque descobri que julguei a senhora pela função que ocupa e não pela pessoa que é. E isso está errado. Ele fez uma pausa. Posso perguntar onde aprendeu a falar esses idiomas? Pela primeira vez em 12 anos, Luzia contou sua história para alguém do hospital. Falou sobre Londres, Paris, Munique, sobre Ernesto, sobre os anos na Europa e sobre como havia chegado ali. Dr. Ariovaldo ouviu tudo em silêncio e, quando ela terminou, ele balançou a cabeça lentamente. Dona Luzia, a senhora tem uma formação internacional que a maioria dos médicos aqui não tem. Viveu experiências que poucos de nós viveram. E eu quase perdi a oportunidade de conhecer isso por causa do meu preconceito. Ele estendeu a mão para ela. Espero que aceite a proposta do Dr. Fernando. O hospital precisa da senhora. Mas mais que isso, os pacientes precisam. Naquela noite, Luzia chegou em casa com o envelope da proposta e um turbilhão de pensamentos. Sentou-se na mesma poltrona onde havia refletido poucos dias antes sobre suas memórias de Paris. Mas agora as reflexões eram sobre o futuro. Abriu o envelope e leu cuidadosamente a proposta. O cargo de assistente de comunicação internacional incluía não apenas tradução, mas participação em reuniões administrativas, treinamento de funcionários, criação de protocolos específicos para atendimento de estrangeiros e até mesmo representação do hospital em eventos internacionais. Era muito mais do que havia imaginado. Era a chance de usar toda a sua experiência de vida de uma forma que ela nunca havia considerado possível. Pegou o telefone e ligou para Carla, a enfermeira que havia primeiro sugerido que ela conversasse com a administração. Carla, é a Luzia. Você tem um tempinho para conversar? Claro, como foi a reunião com o diretor? Luzia contou sobre a proposta, sobre a conversa com o Dr. Ariovaldo, sobre todas as mudanças que estavam acontecendo. Nossa, Luzia, isso é incrível! Você vai aceitar, né? Não sei, Carla. É muita mudança. Tenho medo de não dar conta. Luzia, você coordenou o atendimento de 17 pacientes numa emergência, sem qualquer preparação prévia. Se isso não é prova de que você dá conta, eu não sei o que é. Depois de desligar, Luzia ficou pensando nas palavras de Carla. Talvez ela tivesse razão. Talvez fosse hora de parar de se esconder atrás da segurança da rotina conhecida e se aventurar em território novo. Antes de dormir, fez algo que não fazia há muito tempo. Pegou uma foto antiga dela e de Ernesto em Paris e conversou com ela como se ele estivesse ali. O que você acha, amor? Será que eu devo aceitar? E na imaginação dele, pôde ouvir a voz dele respondendo com aquela frase que ele repetia sempre. A gente nunca sabe quando vai precisar do que aprende, Lu. Hoje você acha bobagem, amanhã pode salvar um dia. Talvez fosse hora de salvar não apenas um dia, mas uma carreira inteira. Talvez fosse hora de transformar 12 anos de observação silenciosa em ação concreta. Talvez fosse hora de provar que talentos escondidos, quando finalmente revelados, podem iluminar não apenas a vida de quem os possui, mas de todos ao redor. Na manhã seguinte, domingo, Luzia acordou com a decisão tomada. Na segunda-feira, entregaria sua resposta para Dr. Fernando. E, pela primeira vez em muito tempo, ela acordou ansiosa não pelo que poderia dar errado, mas pelo que poderia dar certo. Segunda-feira, 8 da manhã. Luzia chegou ao hospital com 20 minutos de antecedência, como sempre fazia. Mas desta vez, carregava algo além do seu cartão de ponto. Uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Às 9 horas em ponto, bateu na porta do gabinete de Dr. Fernando, com um envelope da proposta nas mãos. Entre, dona Luzia. Já tomou sua decisão? Tomei sim, doutor. Aceito a proposta. O sorriso que se abriu no rosto do diretor deixou claro quanto ele estava apostando naquela decisão. Excelente! Vamos começar na próxima segunda-feira. Durante esta semana, você fará a transição com a equipe de limpeza e conhecerá suas novas responsabilidades. Mas antes que pudesse saborear completamente a vitória, Luzia recebeu um teste inesperado.
Às 10h30, uma ambulância chegou com uma emergência que colocaria à prova não apenas suas habilidades linguísticas, mas sua capacidade de lidar com situações extremamente delicadas. O paciente era Giovanni Rossi, empresário italiano de 45 anos, que havia sofrido um infarto durante uma reunião de negócios. Sua esposa, Francisca, o acompanhava em estado de desespero total, falando rapidamente em italiano e gesticulando de forma que deixava claro seu pânico. Dr. Cardoso estava no plantão e, ao ver a situação, imediatamente procurou por Luzia. Dona Luzia, precisamos da senhora urgentemente. Temos um italiano com infarto e a esposa não fala português nem inglês. Luzia chegou à sala de emergência onde o paciente estava sendo atendido pela equipe cardiológica. Francesca estava encostada na parede, chorando e falando sozinha em italiano. Luzia se aproximou dela calmamente. Embora não dominasse italiano completamente, sua experiência com o francês e espanhol, somada aos anos vividos na Europa, permitiu que entendesse o suficiente para estabelecer comunicação básica. Signora, io lavoro qui nell'ospedale, come posso aiutarla? Disse ela, improvisando com sua melhor aproximação do italiano. Francesca se virou para ela com os olhos arregalados. Madonna mia, lei parla italiano? Un po' sì. Dimmi cosa è successo. Com uma mistura de italiano improvisado, francês e gestos, Luzia conseguiu extrair informações cruciais. Giovanni tinha histórico de problemas cardíacos, tomava medicamentos específicos, havia reclamado de dores no peito durante a manhã, mas insistiu em ir à reunião. Mais importante, Francisca revelou que ele havia tomado Viagra na noite anterior, informação crucial que poderia afetar o tratamento com medicamentos cardíacos. Dottore, disse Luzia para o cardiologista que coordenava o atendimento. A senhora disse que ele tem histórico cardíaco, toma captopril e aspirina e usou sildenafila ontem à noite. A informação sobre o Viagra foi decisiva. O médico imediatamente ajustou o protocolo de medicamentos, evitando uma combinação que poderia ter sido fatal. Durante as 3 horas que se seguiram, enquanto Giovanni era submetido a procedimentos de emergência, Luzia ficou com Francesca, traduzindo cada atualização médica, explicando cada procedimento, oferecendo o suporte emocional que uma esposa desesperada precisava. Senhora Luzia, disse Francesca quando souberam que Giovanni estava estável, lei ti ha salvato la vita. Come posso ringraziarla? È stato un piacere aiutarvi, respondeu Luzia, ainda improvisando, mas tocada pela gratidão genuína da mulher. Na segunda-feira seguinte, Luzia estreou oficialmente em seu novo cargo. Chegou ao hospital às 7 da manhã, mas desta vez vestindo uma roupa social discreta e portando um crachá novo. Luzia Silva, assistente de comunicação internacional. Sua primeira tarefa foi participar de uma reunião com a equipe administrativa para discutir a implementação de novos protocolos para atendimento internacional. Sentada numa mesa onde antes só havia médicos e administradores, ela se sentiu inicialmente deslocada, mas logo percebeu que sua experiência prática era exatamente o que faltava naquelas discussões. Doutor Fernando, disse ele, queremos sua opinião sobre como podemos melhorar nosso atendimento a estrangeiros. Ela respirou fundo e começou a falar. Doutor, em 12 anos, observando este hospital, notei que o maior problema não é apenas a língua, mas a compreensão cultural. Um alemão expressa dor de forma diferente de um francês. Um inglês tem expectativas diferentes sobre privacidade médica do que um brasileiro. Suas sugestões eram práticas e baseadas em experiência real. Sinalização trilíngue em setores críticos, fichas de sintomas traduzidas, treinamento básico em inglês para enfermeiros e, principalmente, protocolos específicos para lidar com as diferenças culturais no trato médico. Por exemplo, europeus geralmente esperam explicações técnicas detalhadas sobre seus tratamentos. Brasileiros muitas vezes preferem ser tranquilizados primeiro e informados depois. Adaptar a comunicação a essas diferenças pode fazer toda a diferença no resultado do tratamento. A reunião durou 2 horas e, quando terminou, Luzia percebeu que havia encontrado seu lugar.
Não era mais a funcionária invisível que limpava corredores. Era a especialista que todos consultavam quando precisavam entender não apenas palavras, mas pessoas. Nos meses que se seguiram, a transformação no Hospital São Jerônimo foi notável. Com Luzia coordenando o atendimento internacional, o hospital conseguiu não apenas melhorar a qualidade do cuidado médico para estrangeiros, mas também atrair convênios internacionais que representaram um aumento significativo na receita. Ela desenvolveu um sistema de triagem linguística que permitia identificar rapidamente as necessidades de comunicação de cada paciente. Criou fichas de emergência traduzidas que eram preenchidas pelos próprios pacientes, reduzindo drasticamente o tempo de diagnóstico inicial. Mais importante, ela treinou a equipe médica e de enfermagem em aspectos básicos de comunicação intercultural, transformando o hospital em um exemplo de como instituições públicas podem se adaptar para servir uma população cada vez mais internacional. Dr. Ariovaldo, que no início havia sido seu maior cético, tornou-se um de seus maiores defensores. A dona Luzia não apenas traduziu palavras, ela traduziu culturas e ensinou a todos nós que medicina vai muito além de sintomas e diagnósticos. O caso que mais marcou sua nova carreira aconteceu 6 meses depois de sua promoção. Uma família síria, refugiados recém-chegados ao Brasil, trouxe seu filho de 8 anos ao hospital com sintomas que os médicos não conseguiam decifrar. Embora Luzia não falasse árabe, sua experiência em lidar com famílias desesperadas em situações de barreira linguística permitiu que ela coordenasse o atendimento de forma eficiente. Ela encontrou intérprete árabe na comunidade local, organizou o atendimento social para a família e acompanhou todo o processo até descobrirem que a criança tinha uma infecção intestinal simples, facilmente tratável. "Você não salvou apenas o menino", disse Dr. Cardoso depois do caso. "Você salvou a confiança de uma família inteira no sistema de saúde brasileiro." 1 ano depois de sua promoção, Luzia estava participando de uma conferência nacional sobre atendimento médico internacional, quando recebeu uma ligação inesperada. "Dona Luzia, aqui é a Amélie. Você se lembra de mim? A francesa do acidente de ônibus?" Claro que se lembrava. Amélie era a garota que havia tido o ataque de pânico e que Luzia havia acalmado falando sobre Paris. "Amélie, que bom ouvir você. Como está?" "Estou ótima. Na verdade, estou ligando para contar uma novidade. Aquela noite no hospital mudou minha vida. Decidi estudar medicina e, bem, acabei de ser aceita em uma universidade brasileira. Vou voltar para São Paulo para estudar. Queria saber se posso visitá-la quando chegar." Luzia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a confirmação de que seu trabalho tinha impacto muito além do que imaginava. "Claro que pode. Será uma honra recebê-la." Quando desligou o telefone, Luzia refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De uma menina do interior que sonhava em conhecer o mundo, havia se tornado uma mulher que trouxe o mundo para dentro de um hospital brasileiro. Suas habilidades linguísticas, que por anos foram mantidas em segredo como memórias dolorosas, haviam se transformado em ferramentas de cura e comunicação. O conhecimento que absorveu vivendo na Europa não estava perdido, estava apenas esperando o momento certo para ser útil novamente. 2 anos depois de sua promoção, numa tarde de outono em São Paulo, Luzia Silva caminhava pelos corredores do Hospital São Jerônimo com seu novo crachá, Luzia Silva, coordenadora de comunicação internacional. O cargo evoluiu junto com suas responsabilidades. Ela parou em frente à recepção onde tudo havia começado, lembrando-se daquele dia quando o Dr. Ariovaldo havia feito sua piada: "Se traduzir isso, te dou o turno todo pago." Um sorriso se formou em seus lábios ao perceber como a vida tinha sentido de humor próprio. Ela não havia ganhado apenas um turno, havia ganhado uma carreira inteira, o respeito de colegas e, mais importante, havia descoberto que traduzir vai muito além de converter palavras de um idioma para outro. Traduzir é construir pontes entre mundos diferentes. É transformar medo em confiança, desespero em esperança, isolamento em conexão humana. É usar o conhecimento não para se exibir, mas para servir. Naquele momento, seu pager tocou. Emergência internacional no pronto-socorro. Uma família japonesa acabara de chegar com uma criança ferida. Luzia não falava japonês, mas sabia exatamente o que fazer. Encontrar alguém que falasse,
organizar o atendimento, garantir que nenhum ser humano ficasse sozinho na hora de maior necessidade. Enquanto se dirigia rapidamente para a emergência, Luzia pensou em Ernesto, em suas palavras proféticas. A gente nunca sabe quando vai precisar do que aprende, Lu. Ele estava certo. Cada experiência, cada palavra aprendida, cada momento de dificuldade e superação havia sido uma preparação para este momento. Ser a pessoa que transforma barreiras em pontes, que transforma diferenças em oportunidades de conexão humana. Ao chegar na emergência e ver a família japonesa desesperada, Luzia sorriu calmamente e fez o que havia aprendido a fazer melhor. Começou a traduzir, não apenas palavras, mas esperança. A menina do interior de Santo Ângelo, que um dia sonhou em conhecer o mundo, havia finalmente entendido que o verdadeiro conhecimento não está em viajar para lugares distantes, mas em trazer o melhor desses lugares para dentro da nossa própria realidade. E assim, numa tarde qualquer de outono em São Paulo, Luzia Silva continuou fazendo o que havia se tornado sua especialidade: provar que os maiores tesouros às vezes estão escondidos nas pessoas mais improváveis, esperando apenas o momento certo para brilhar. Afinal, como ela havia aprendido ao longo de sua extraordinária jornada, traduzir não é apenas questão de conhecer idiomas, é questão de entender pessoas. E entender pessoas, bem, isso é uma arte que não se aprende em livros, mas na escola mais rigorosa de todas, a vida.